A história da civilização humana é, muitas vezes, contada através de conquistas planejadas e cálculos precisos, mas a verdade é muito mais caótica e fascinante. Frequentemente, a humanidade caminha por corredores escuros, tateando as paredes da ignorância, e em momentos de puro acaso, acaba tropeçando na luz. Essas viradas de destino não são apenas coincidências. São os pontos onde o erro humano e a curiosidade científica colidem para criar milagres. Imagine um mundo onde a lógica falha, onde o descuido se torna a base da sobrevivência e onde um simples engano pode ser a diferença entre o fim de uma linhagem e o nascimento de uma era. Nesse limiar entre o fracasso total e a descoberta revolucionária, encontramos a figura de Alexander Fleming. Em 1928, o laboratório deste cientista escocês em Londres era tudo, menos um exemplo de organização. Fleming era um homem brilhante, porém notoriamente desleixado, cercado por pilhas de placas de Petri que continham culturas perigosas de bactérias estafilococos. Ao sair para um período de férias, ele deixou para trás uma dessas placas, esquecida e exposta ao ar carregado de esporos da cidade. Ao retornar, o que ele encontrou não foi o avanço que buscava, mas o que parecia ser uma contaminação frustrante. Um mofo estranho e verde havia crescido em sua cultura, e sua primeira reação natural seria descartar o erro no lixo. Contudo, algo o fez parar. Ele observou que, ao redor do fungo, as bactérias haviam simplesmente desaparecido, como se uma barreira invisível as impedisse de viver. Naquele momento, Fleming não via apenas sujeira. Ele via a morte da doença. Antes dessa descoberta acidental da penicilina, o mundo vivia sob a sombra constante da mortalidade por infecções simples. Um pequeno corte no jardim ou uma garganta inflamada poderiam evoluir para uma tragédia fatal em poucos dias. O mofo salvador foi o primeiro lampejo de esperança em um mundo que sucumbia a patógenos invisíveis. Fleming percebeu que o fracasso de sua higiene laboratorial era, na verdade, a maior vitória da medicina moderna. Décadas depois, o acaso agiria novamente, desta vez através das mãos de Wilson Greatbatch. O engenheiro trabalhava arduamente, em meados dos anos 50, para construir um oscilador que registrasse os sons rápidos do coração humano. No entanto, um erro técnico aparentemente banal mudaria o curso da cardiologia. Ao procurar por um componente em sua caixa de ferramentas, Greatbatch pegou um resistor do tamanho errado, um de 1 mega-ohm, em vez do resistor de 10.000 ohms que o circuito exigia. Quando ele instalou a peça incorreta, o aparelho não se comportou como um gravador. Em vez disso, o circuito começou a emitir um pulso elétrico rítmico, constante e familiar. Greatbatch paralisou ao perceber que aquele pequeno erro eletrônico simulava perfeitamente o batimento cardíaco humano. O peso da responsabilidade o atingiu instantaneamente. Ele havia tropeçado no segredo para manter as pessoas vivas. O marcapasso não nasceu de um projeto deliberado para estimular o músculo cardíaco, mas de um engano técnico, que revelou uma nova possibilidade de vida. Essa percepção do invisível também moveu Wilhelm Röntgen em seu laboratório escuro na Alemanha, em 1895. Ele estava experimentando com tubos de raios catódicos quando notou que uma tela de papelão, coberta com uma substância fluorescente, começou a brilhar do outro lado da sala, mesmo estando protegida por uma espessa camada de papel preto. O pavor inicial foi inevitável. Que tipo de luz misteriosa poderia atravessar a própria matéria? Ao colocar sua mão na frente dessa radiação desconhecida, Röntgen viu o que nenhum ser humano deveria ver em vida: seus próprios ossos projetados na parede. Aquela mão fantasma era a primeira imagem de raios-x da história. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e conte para nós nos comentários de onde você está assistindo. Essa visão do que está escondido sob a pele transformou o diagnóstico médico para sempre, nascendo de uma curiosidade sobre uma luz que nem deveria estar ali. No entanto, enquanto alguns tropeçavam em ossos e batimentos, uma descoberta nascida de um experimento militar secreto quase terminaria em uma tragédia cômica, na cozinha de um engenheiro,
mudando para sempre a forma como o mundo se alimenta. Percy Spencer estava parado diante de um magnetron ativo em seu laboratório na Raytheon quando sentiu algo bizarro ocorrer. Não era uma dor, mas uma sensação súbita de calor úmido no bolso de sua calça. Ao levar a mão ao local, encontrou uma massa viscosa e derretida. Sua barra de chocolate favorita havia se transformado em uma pasta marrom e inútil. Spencer não era um homem de ignorar anomalias. Enquanto outros poderiam ter apenas reclamado da sujeira, ele viu uma força invisível em ação. O magnetron, um componente essencial para os radares de guerra que detectavam aviões inimigos, estava emitindo micro-ondas que agitavam as moléculas do chocolate. Curioso, ele trouxe grãos de milho para o laboratório no dia seguinte. Em poucos minutos, o som rítmico de pipocas estourando ecoou no austero ambiente militar. Logo depois, um ovo explodiu no rosto de um colega cético que se aproximou demais da fonte de calor. Naquele momento, a tecnologia que antes servia para vigiar os céus foi domesticada para aquecer os lares. A guerra cedeu lugar à conveniência doméstica e a cozinha mundial nunca mais seria a mesma, tudo por causa de um lanche arruinado em um laboratório de defesa. Se o acaso trouxe conforto imediato para Spencer, para Charles Goodyear ele trouxe inicialmente uma miséria profunda e quase insuportável. A vida de Goodyear era uma sucessão de tragédias financeiras e obsessões solitárias que beiravam a loucura. Ele estava convencido de que a borracha natural, que derretia de forma nojenta no calor do verão e rachava como vidro no frio do inverno, poderia ser estabilizada. Durante anos ele viveu na pobreza extrema, sendo preso diversas vezes por dívidas impagáveis, vendendo os móveis de casa e até os poucos livros escolares de seus filhos para financiar experimentos químicos que falhavam repetidamente em sua cozinha improvisada. Seus vizinhos o viam como um espectro, um homem que andava pelas ruas vestindo casacos feitos de borracha fétida para testar sua durabilidade. Em 1839, em um momento de pura exaustão, o destino finalmente interveio. Enquanto gesticulava fervorosamente em uma discussão sobre química, uma mistura de borracha bruta e enxofre escapou de suas mãos e caiu diretamente sobre a chapa quente de uma estufa acesa. Goodyear correu para limpar o estrago, esperando encontrar a costumeira massa liquefeita e arruinada. Em vez disso, ele viu um milagre carbonizado. A borracha não havia virado líquido. Ela havia endurecido, tornando-se flexível e incrivelmente resistente ao calor. A vulcanização nascera de um tropeço no desespero absoluto. O fracasso de uma vida inteira se transformou no último segundo de esperança na espinha dorsal da indústria moderna, permitindo que o mundo rodasse sobre pneus e se isolasse eletricamente. A ciência industrial também guardava seus próprios segredos acidentais nos laboratórios da DuPont, onde a precisão deveria ser a regra absoluta. Em 1938, o jovem químico Roy Plunkett estava tentando desenvolver um novo gás refrigerante que fosse mais seguro que as opções tóxicas da época. Ele havia enchido vários cilindros de aço com o gás tetrafluoroetileno e os mantido em gelo seco para preservação. Quando chegou o momento de abrir um dos recipientes, o manômetro indicou 0, um silêncio técnico perturbador. O cilindro estava tecnicamente vazio de gás, mas o seu peso indicava que algo sólido ainda estava lá dentro. Plunkett poderia ter simplesmente descartado o cilindro como um defeito de fabricação, temendo ter desperdiçado fundos preciosos da empresa em um experimento inútil. No entanto, a curiosidade científica o venceu. Ele cerrou o metal ao meio e encontrou uma substância branca, cerosa e escorregadia. Um pó que parecia repelir violentamente tudo ao seu redor. Aquele era o politetrafluoroetileno, que o mundo logo conheceria como Teflon. Nada conseguia aderir àquela substância misteriosa, nem o calor extremo, nem os ácidos mais corrosivos da natureza. O que começou como um experimento de refrigeração fracassado acabou revestindo desde as frigideiras de todas as casas até os componentes cruciais de naves espaciais e satélites. Às vezes, a aparente inutilidade de um produto
é apenas uma questão de perspectiva temporal e paciência. Na década de 1960, o químico Spencer Silver buscava criar uma cola ultra forte para a exigente indústria aeroespacial na empresa 3M. O resultado, porém, foi um desastre técnico. Uma substância que grudava levemente, mas que podia ser removida com a mínima pressão de um dedo sem deixar nenhum resíduo na superfície. Durante 5 longos anos, Silver promoveu sua cola fraca dentro da empresa, recebendo apenas olhares de desdém e indiferença de seus superiores. Ninguém conseguia ver qualquer utilidade comercial em algo que não prendia as coisas de forma permanente. O invento ficou engavetado, um símbolo de um objetivo não alcançado, até que um colega, Art Fry, cansado de perder os marcadores de página de seu livro de hinos durante os ensaios no coro da igreja, decidiu aplicar a cola de Silver em pequenos pedaços de papel. O post-it nasceu dessa percepção tardia de que o que não servia para naves espaciais era perfeito para a comunicação rápida e efêmera do dia a dia, provando que o erro de um homem é a solução organizacional de outro. Mas nem todas as descobertas fortuitas foram tão inofensivas quanto pequenos papéis coloridos ou revestimentos de frigideiras. Ao longo dos milênios, a humanidade buscou desesperadamente por elixires que pudessem prolongar a vida, mas o acaso tinha planos muito mais sombrios e explosivos para o futuro da nossa espécie. Enquanto alquimistas chineses em pátios orientais antigos misturavam ervas e minerais na busca febril pelo segredo da imortalidade, eles estavam prestes a encontrar algo que mudaria a face da guerra para sempre. A busca pela eternidade estava prestes a se transformar por puro acidente na ferramenta de destruição mais letal que o mundo já conhecera, deixando para trás o sonho da cura para abraçar o pesadelo da pólvora. No silêncio sagrado de pátios imperiais na China antiga, o ar estava impregnado com o cheiro acre de substâncias ferventes em caldeirões de bronze. Os alquimistas chineses, envoltos em mantos de mistério, não buscavam o ouro material, mas algo muito mais precioso: o elixir da imortalidade. Eles misturavam cautelosamente salitre, enxofre e carvão vegetal, acreditando fervorosamente que a combinação certa de elementos terrenos poderia banir a morte para sempre da linhagem imperial. Contudo, em um desses experimentos, o fogo de uma brasa tocou a mistura seca, e em vez da vida eterna, o laboratório foi consumido por um clarão ensurdecedor e uma fumaça densa que obscureceu o sol. O que restou não foi a cura para a finitude humana, mas o nascimento violento da pólvora. A ironia era definitiva. Aqueles que buscavam prolongar a existência haviam tropeçado na fórmula que, nos séculos seguintes, seria responsável por encerrar milhões de vidas nos campos de batalha. O acidente chinês transformou a civilização, convertendo a alquimia espiritual em uma ciência de destruição em massa, provando que o destino, por vezes, tem um senso de humor sombrio. Séculos depois, o homem ainda lutava contra sua maior agonia, a dor física. Até meados do século XIX, uma cirurgia era pouco mais do que uma tortura legalizada e necessária, onde a velocidade das mãos do médico era a única misericórdia para o paciente que gritava sob o metal frio. A solução para esse sofrimento não veio de um tratado de medicina solene, mas do entretenimento caótico de feiras e festas sociais da época. O gás hilariante e o éter eram usados recreativamente para induzir estados de euforia e gargalhadas entre a elite entediada. Foi em uma dessas exibições públicas, em 1844, que o dentista Horace Wells observou algo extraordinário. Um homem sob o efeito do gás tropeçou e cortou profundamente a perna em um banco de madeira, mas continuou a rir, sem esboçar qualquer sinal de sofrimento. Wells sentiu o impacto daquela revelação como um choque elétrico. Se a dor podia ser desligada para a diversão de uma plateia, ela poderia ser silenciada para o ato da cura. Quando a primeira cirurgia sem gritos foi realizada com sucesso, a medicina atravessou um portal sem volta. O acaso nascido de uma brincadeira permitiu que a compaixão vencesse o trauma, transformando o hospital, antes um lugar de horror,
em um santuário de esperança silenciosa. Enquanto a medicina se tornava mais humana e compassiva, o mundo industrial enfrentava a escassez alarmante de recursos naturais fundamentais. No início do século XX, o marfim extraído das presas de elefantes era a base essencial para quase tudo, desde teclas de piano aristocráticas até bolas de bilhar, levando esses animais majestosos à extinção. O químico Leo Baekeland buscava um substituto sintético para a goma laca, um isolante elétrico caro e difícil de produzir. Em 1907, em seu laboratório em Nova York, ele combinou fenol e formaldeído sob alta pressão e calor intenso em uma máquina experimental. Ele esperava obter um verniz líquido, mas o resultado foi uma massa negra e endurecida que não derretia, não queimava e resistia a quase todos os solventes químicos conhecidos. Ele havia criado a baquelite, o primeiro plástico totalmente sintético do mundo. Sem saber, Baekeland havia aberto a porta para a modernidade material. O que começou como uma busca técnica resultou na criação de um material versátil que definiria a era do consumo global, moldando desde os primeiros telefones até a própria estrutura de nossa vida contemporânea. Ao olharmos para trás nesta jornada de tropeços gloriosos, percebemos que o verdadeiro gênio humano não reside na capacidade de nunca errar, mas na profunda humildade de reconhecer o valor imensurável do inesperado. De Alexander Fleming a Leo Baekeland, cada uma dessas descobertas fundamentais foi, inicialmente, um erro de percurso que se transformou em um marco indelével para a evolução da nossa espécie. Somos, por natureza, seres que caminham tateando no escuro da ignorância, muitas vezes tropeçando em obstáculos invisíveis, mas possuindo a sabedoria necessária para olhar com atenção para aquilo que nos fez cair. Esses acidentes históricos não foram meros golpes de sorte estatística. Foram encontros sagrados entre o caos indomável do universo e a mente humana preparada para decifrá-lo com paciência e coragem. A ciência, em sua essência mais pura, é a arte sublime de transformar o erro em degraus para a evolução. No fim das contas, talvez o maior milagre da história da humanidade seja exatamente este: a nossa extraordinária capacidade de, ao cairmos de joelhos no chão, encontrarmos ali mesmo, entre a poeira do fracasso e o brilho súbito do acaso, a luz inesperada que iluminará todo o nosso amanhã.